Lucas capítulo 14. Eu leio a partir do verso de número 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa lhe disse: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Eu comprei 5 juntas de bois. Vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: Sai depressa pelas ruas, bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Um texto extraordinário a respeito de um alerta da parte do Senhor Jesus Cristo ao grupo de pessoas, a um grupo de religiosos que se aproximam do Senhor Jesus Cristo e no coração já tinha uma plena certeza da sua salvação, da sua participação no reino de Deus, por métodos humanos, de repente aí por meio da tradição, recebido por herança, como se o reino de Deus fosse assim, fosse dessa forma. E aqui, este que estava ali falando com o Senhor, comendo à mesa com ele, disse: Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Então, esta pessoa, ela já estava entendendo que estar com o Senhor Jesus naquele momento, ela já estava sendo participante do reino de Deus. E também que ali, estando, ela já estava garantida. Só o fato de estar ali e às vezes até se gloriando daquele momento. Mas o Senhor Jesus traz esta parábola aqui a respeito dos convidados, que o convite, ele quando já chega o momento da grande ceia, e então o Senhor manda o seu servo atrás daqueles que já tinham o convite. Essa palavra me chama bastante atenção, porque o servo, ele vai atrás das pessoas específicas, de pessoas que já contavam com um convite na mão. Só que quando o servo chega para estes e diz: Olha, o Senhor manda avisar que a ceia está preparada, a ceia já está pronta e vamos para lá. Mas no exato momento em que deveriam tomar a decisão de se direcionar para aquela ceia, o momento certo, cada um deles começa a apresentar uma desculpa para não estar presente naquela ceia. Eles desrespeitaram aquele Senhor, eles desconsideraram aquele momento, eles não entenderam que o convite que eles tinham para uma grande festa, para uma grande ceia, era aquele o momento. Era para eles se direcionarem naquela hora marcada. Mas cada um deles
apresentam as suas desculpas e não vão comparecer então a esta ceia. Quero aqui destacar nesse primeiro momento da mensagem para você o seguinte: cuidado, cuidado, porque você pode perder o momento em que Deus tem preparado para você a oportunidade da vitória, a oportunidade de realmente se sentar à mesa com Ele. De chegar o momento em que Deus, Ele disser: agora chegou a tua vez, chegou a tua hora. E de repente deixar passar a oportunidade dada por Deus. Estes homens deixaram passar. Por quê? Faltou atenção. Primeiro faltou atenção. Eles desconsideraram aquele momento. Eles não atentaram que eles eram os convidados primeiros para estar naquela ceia, naquela grande festa, mas se deixaram prender por coisas terrenas. Para eles, naquele momento ali, o mais importante era o compromisso que eles tinham. O primeiro que nós acabamos de ler aqui, vai dizer que havia comprado um campo e ele precisava ir vê-lo. Ver o campo. Coisa material, coisa terrena. Agora, aquela festa, aquela ceia, de repente ele pensou: eu posso em outro momento participar. Eu posso em outro momento me utilizar aqui do convite que eu tenho. Não haverá outro momento. A oportunidade, ela é agora. Aliás, cabe aqui colocar que a oportunidade, ela aparece e você tem que aproveitar naquele momento, porque a oportunidade, ela passa e nunca mais você a terá de volta. Você pode ter outras oportunidades, mas tal qual aquela, você já perdeu. Você não vai ter outro daquele jeito, daquele momento. Então, para aquela pessoa ali, o primeiro, o mais importante era o campo. E aqui nós temos a questão da prioridade. O que é prioridade para mim e o que é prioridade para ti? É o espiritual ou é o material? Onde está posto o coração? Pelo que você vai batalhar? Pelo que você vai mais lutar? É por aquilo que você tem mais interesse. É aquilo que lhe é prioridade. E para este aqui, a prioridade era o campo que ele havia comprado. Só que tem uma coisa: ele não atentou para o detalhe. O campo comprado, ele poderia ser visitado em outro momento. Ele poderia ter lá com aquele lugar em outro momento. Agora, o convite tinha hora marcada. O convite para a grande ceia era aquele horário. Ele poderia muito bem ter escolhido ir para a ceia em outro momento e ter com o campo. E aqui eu aproveito outro detalhe da mensagem para aplicar para cada um de nós. Preste atenção. O Senhor Deus, ele não está proibindo de que alguém tenha campo, de que alguém compre campo, de que alguém tenha alguma coisa material aqui na terra. A questão não diz respeito a isso. A questão novamente se volta para a prioridade. Aquilo que é de mais importância no momento para nós. Considere isto. É necessário que se pare e que se pondere a respeito das oportunidades que estão à nossa frente. Aquelas que elas é para aquele horário, para aquele momento, e você não pode perder. E outras você pode deixar e aproveitar em outra ocasião, de tal modo que as duas coisas você vai poder fazer. Só que uma é agora. E o reino de Deus tem essa prioridade. O chamado tem essa prioridade. A vocação de Deus tem esta prioridade. Então quem é vocacionado, quem é chamado, sabe disso.
A prioridade. Tem coisas que eu vou fazer depois. Deus vai me permitir fazer depois, mas agora é aquilo que Ele está me pedindo. É aquilo que Ele está me mandando fazer. E eu vou ilustrar isso para vocês com a passagem do profeta Elias. Vocês se lembram? Quando Elias sai da beira do ribeiro de Querite e Deus lhe diz, vai até Sarepta, que é de Sidom, porque lá eu tenho me provido de uma viúva que vai te sustentar. E quando ele lá chega, ela está ali fora, então ele pede para ele um bolo, pede água e pede bolo. E a mulher conta a sua história, em que ela está pegando os gravetos, tem um punhadinho de farinha, e queria fazer o último bolo para ela e para o seu filho, e após isso esperariam a morte, por causa da grande seca que estava acontecendo na terra. E então Elias olha para ela e vai dizer o seguinte: sim, você vai fazer disso para você e para o teu filho, mas primeiro, faz para mim. E daí então Elias profetiza e vai dizer que então haveria abundância, haveria prosperidade, após a obediência daquela mulher à palavra do profeta. E o texto nos diz que ela obedeceu, ela tinha uma necessidade, só que pela palavra do profeta, se ela lhe obedecesse naquele momento, ela teria muito mais depois. Então aquela mulher foi sábia. Então ela vai obedecer, ela vai agir por fé. Preste atenção, olha como a fé é extraordinária. Ela estava tomando naquele momento o último graveto e ela ia fazer a sua última refeição. E a partir dali, então, como ela mesmo disse, ela e seu filho esperariam a morte. Agora existe uma palavra profética. Faz disso para mim primeiro. Porque a farinha da panela não vai se acabar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a mulher então analisa a situação. Preste atenção, olha, a fé é extraordinária, repito. Se eu vou comer agora e vou esperar depois a morte, isso é certeza. Agora esta palavra do profeta me dá uma esperança, me dá uma nova possibilidade. Então eu já tenho essa primeira situação. Por que não arriscar? Por que não obedecer? Por que não ouvir a palavra de Deus? Por que não dar atenção àquilo que Deus está me falando neste momento? Meus queridos irmãos, as situações que nós já estamos apertados mesmos, nós já estamos complicados, nós já estamos com as portas todas fechadas. E aí vem uma palavra de Deus, nós vamos ficar questionando. Não questione. A palavra de Deus sempre é uma oportunidade de bênção. Sempre há uma nova oportunidade na palavra que Deus está nos dando. Não vamos perder tempo. Obedeça. Aceite. Aceite o que Deus ele tem para a tua vida. Aceite a proposta de Deus. Quem aceita a proposta de Deus nunca perde. Agora, quem está preterindo o propósito de Deus, se apegando a campo, o segundo aqui se apegando com junta de bois, o outro que vai se casar, então, olha lá, e o outro diz, casei, portanto não posso ir. Todas estas coisas podem ser feitas depois. Mas o reino de Deus, ele é urgente. O trabalho de Deus é urgente. O que Deus tem comigo, o que Deus tem contigo é urgente. Tem que ser agora. Tem que ser nesse momento. Aceite o desafio de Deus. Aceite a proposta de Deus. O Senhor está nos dizendo nesta oportunidade, vamos receber com alegria a proposta que Deus tem para nós. E ainda que nós venhamos deixar coisas terrenas para depois, nós vamos voltar com grandes oportunidades. Aquela mulher viúva, ao obedecer a palavra profética, olha o que aconteceu. Realmente, deu de comer para o profeta, e ela também comeu daquele. E Deus derramou chuvas de bênção sobre a sua casa, e ela viveu farta.
não viveu na miséria, não, viveu abençoada, ela foi enriquecida ali pelo poder da palavra do Senhor. Mas porque recebeu e reagiu, aceitou o desafio. Então hoje, irmãos, a palavra de Deus para nós o desafio de Deus está aí, para você, para mim. Vamos aceitar? Vamos aceitar? O milagre vai acontecer. A renúncia para as coisas, olha, a renúncia das coisas terrenas e o abraçar das coisas de Deus vai trazer para nós muita sorte de bênção, muitas bênçãos para nós. Então aqui nesse caso, depois o Senhor se volta para outros tipos de pessoa e vai lhes dar a oportunidade que aqueles 3 primeiros rejeitaram. Então tem pessoas que estão rejeitando a oportunidade de Deus. E Deus está abrindo oportunidades para as outras. Eu, irmãos, me considero uma pessoa que estou enquadrado nesse segundo convite, senão até no terceiro convite aqui, desse texto, que em outra oportunidade eu volto para tratar com vocês. O texto é profundo, a mensagem contida nesta passagem bíblica é extraordinária, é poderosa, mas o que Deus tinha que tratar nesse primeiro momento está aqui, posto para você. Está diante de você a escolha. Você tem 2 oportunidades ou 3. Priorize sempre o reino de Deus. Ele é prioridade. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto aqui é para quem aceita o desafio do mundo espiritual e da presença de Deus, do estar com Deus, de andar com Deus, de andar na presença de Deus. Aceite o desafio, não perca a oportunidade. Deus vai colocar coisas grandes diante de mim e diante de você, quando aceitarmos a sua proposta. Eu tenho certeza que nesta manhã você está aceitando a proposta de Deus. Deixe de lado o que pode ser feito depois e priorize o que tem que ser feito agora. O reino de Deus é agora, o chamado de Deus é agora, é nesse momento. Deus está te chamando agora. Aleluia. Jogue fora as outras coisas por hora e abrace a proposta de Deus para a tua vida. Amém.